Olá Brasil, é segunda-feira, 15 de dezembro. Para tudo que você está fazendo, eu preciso da sua atenção. Este assunto, provavelmente, ele será proibido no Brasil porque o tamanho da bomba que eu vou te mostrar é simplesmente inacreditável. Sabe o dono do Banco Master? Sabe o dono do Banco Master? Aquele que foi preso, aquele que está envolvido diretamente com o cara que o Dias Toffoli pega uma viagem, vai para Libertadores da América no jatinho, volta e coloca o processo todo em sigilo. Aquele que o próprio Dias Toffoli vem e fala para a CPMI do INSS, pode tirar os casos aí. Polícia Federal revelou o contato que esse cara tem no celular. Revelou tudo, já tá na imprensa. Já está na agência Globo, eu vou mostrar do Informoney, que é uma fonte segura, e eu quero pedir para você o máximo que você conseguir compartilhar isso aqui. Porque é uma bomba que eles querem esconder, eles não querem que você saiba, eles querem tampar o sol com a peneira, e esse é o maior escândalo de todos os tempos. Envolvimento direto com ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou te mostrar a relação dos contatos. Talvez no momento que eu estou gravando nesta tarde de segunda-feira, dia 15, talvez você já tenha visto falar sobre isso que eu vou contar, mas é importante reforçar. Acabou a democracia no Brasil, acabou a lei no Brasil, acabou a legitimidade, e eu quero aqui clamar, é o que eu posso dizer, clamar aos senadores, aos deputados. O que vocês vão fazer? Vocês estão de braços cruzados. Essa é a última semana dos deputados e senadores em Brasília. É por isso que eu quero pedir para você, meu amigo, para você dar o seu like, para você compartilhar, para você se inscrever no nosso canal. Vem para cá, tá cheio de coisa para te mostrar. O canal tem vídeo todos os dias e vídeos como esse aqui que vai abrir a sua mente. Aí a pergunta que eu vou te falar, você acha que isso vai ficar encoberto? Você acha, no momento em que os Estados Unidos coloca a sua mão no fogo e fala, não, vai tudo melhorar, as coisas tudo vão acontecer, não sei o que lá, não sei o que lá, simplesmente desanda. Tô olhando aqui porque inclusive tô recebendo notícias a todo momento de coisas que estão acontecendo. Você não vai acreditar. Eu preciso muito que você dê o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal. Manda esse vídeo para outras pessoas. É uma bomba. É uma coisa que você vai se perguntar, será que é verdade o que o Alberto tá falando? Ainda bem que eu vou dar a fonte até da agência Globo, né? Em 30 segundos eu falo do melhor presente pro seu Natal. Tá aqui, ó. Ou melhor. Hair Cap, Hair Elixir e a ampola do hormônio do crescimento eu vou te dar de presente hoje. Eu fico pensando assim, qual que é o melhor presente que tem na vida? Aquele presente que você se dedica, se autopresenteia. E se você tá careca, tá com o cabelo caindo, acha que não tem solução para calvície, eu queria que você inclusive entrasse em contato com a empresa RPN perguntando quantas pessoas compraram e quantas pessoas estão tendo resultado. É muita gente, você não tem ideia. Hoje eu vou fazer uma condição totalmente boa para você. Você precisa ligar no número que tá aqui embaixo, 0800 355 3000, número da RPN para você comprar nossos produtos. Eu vou dar a ampola do hormônio do crescimento. Ela custa R$187, eu vou te dar de graça. Para você de fato se autopresentear, olhar no espelho e falar, caramba, este aqui de fato é o produto que eu preciso para o meu cabelo. É o que eu preciso para recuperar tudo de volta, aquilo que eu perdi de autoestima. O melhor produto do Brasil. Hoje eu vou te dar uma condição, passa a mão no telefone, liga, está sendo vendido também as 3 vitaminas mais vendidas do Brasil e mais pedido, aliás, né? Que é a vitamina D3 com K2, B12 e ferro, todos os médicos receitando, precisa suplementar, e esses aqui com teste de estabilidade. Cuidado com o que você compra por aí. E o nosso colágeno, hoje ainda algumas unidades, nós temos aqui então 50% de desconto. 50 no melhor colágeno com silício Nutricolin, colágeno ácido hialurônico com 50% de desconto para você que gosta de um colágeno bom. Se você quer comprar, ligue agora 0800 355 3000, vem para cá e faz uma boa compra. Fecha comigo, Brasil, fecha comigo aqui agora nessa imagem, o qual traz a grande revelação, a grande bomba que o Banco Master, dono do Banco Master,
reúne contatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Detalhe, essa matéria pode sair do ar, inclusive o vídeo. Então precisa da sua atenção aqui. Celular de banqueiro traz nomes de autoridades e a defesa não quis se manifestar. Agência Globo, Infomoney e outras imprensas, eles tentaram fazer contato para ver o que faria. Eles ficaram em silêncio e não quiseram falar absolutamente nada. Conhecido em Brasília por alardear sua extensa rede de relação política, o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, tem no celular uma lista de contato que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso. Após quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático do banqueiro, a Comissão de Parlamentar de Inquérito da CPI do INSS recebeu o arquivo que mostra os telefones que ele registrou no seu aparelho. O Globo identificou na agenda pelo menos 3 ministros do Supremo e 5 senadores, 20 deputados e um governador. Não há informações sobre troca de mensagem ou ligações ainda. Apenas a lista com os contatos. Procurado, Vorcaro não se manifestou. Um dos nomes, claro, Dias Toffoli, que preside na corte a investigação sobre a suposta irregularidade do Master, conforme revelou a coluna do Lauro Jardim do Globo. Toffoli viajou em um jato particular a Lima, no Peru, acompanhado do advogado e de um diretor do Banco Master. Dia depois da viagem internacional, o ministro decretou sigilo do inquérito e decidiu que todas as investigações sobre o Instituto deveriam passar pelo Supremo. Além disso, na sexta-feira, o ministro retirou da comissão parlamentar o acesso a todo o material de quebra de sigilo com dados financeiros e mensagem do WhatsApp, que pode derrubar a casa, pode derrubar o Supremo. O gabinete de Toffoli explicou que os advogados do empresário pediram a anulação das medidas, que foi indeferido por ele. No lugar, o ministro determinou que os fatos fossem encaminhados diretamente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ficasse guardado na presidência da casa até que nova deliberação do STF fosse feita sobre o assunto. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, considerou a ordem judicial grave, lógico, por enfraquecer a investigação que amplia a desconfiança da sociedade. Assim como Toffoli, o Alcolumbre também aparece na lista de contato. O Alcolumbre também está lá. Procurados para comentar, eles não manifestaram. Foi no Senado que em 2024 houve um debate legislativo que poderia ter beneficiado o Master em meio ao processo de expansão do banco. Na ocasião, o senador Ciro Nogueira do PP, que aparece na agenda, Ciro Nogueira, apresentou uma emenda do projeto de proposta de emenda à Constituição da autonomia financeira do Banco Central, que aumentaria 250 mil para 1 milhão da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito das aplicações financeiras do CDB, principal produto do banco. A alteração, portanto, permitiria ampliar captação de recursos. O dispositivo, que ficou conhecido no Congresso como Emenda Master, não foi incluída no projeto. Na época, o senador negou que houvesse intenção de beneficiar o banco. Procurado, o Ciro Nogueira também não quis falar. Outro ministro do STF que aparece na agenda do Vorcaro é nada mais nada menos do que Alexandre de Moraes. Procurado não se manifestou. Segundo a colunista Malu Gaspar do Globo, os agentes da Polícia Federal encontraram um contato de prestação de serviço entre o Master e o escritório da advogada Viviane Barque de Moraes, mulher do ministro. De acordo com o documento achado no celular do Vorcaro, a remuneração mensal prevista pelo trabalho era de 6,6 milhões de reais por mês. Também, integrantes da corte, o ministro Cássio Nunes Marques figura na agenda telefônica. O Globo, ele afirmou que não tem nenhuma relação com o Vorcaro e que seu contato está aberto. Há muita gente desconfia dessa sabatina no Senado no ano 2020. No outro lado da Praça dos Três Poderes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e seu antecessor, Arthur Lira, constam na agenda de Vorcaro. Mota não se pronunciou. Lira, por sua vez, disse que não mantém relação com o empresário, com quem nunca falou por telefone. Segundo ele, disse que lembra que apenas 2 encontros institucionais. Vorcaro é peça-chave nas investigações sobre o suposto esquema de fraude
na cessão de crédito falsos de crimes contra o sistema financeiro. Ele ficou preso por 9 dias e foi solto imediatamente com tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal levou à prisão Vorcar e outros dirigentes do Master, além do afastamento do presidente do BRB. Aponta indício de operação financeira de 12 bilhões que foi arquitetada pura camaradagem com a tentativa de abafar fiscalização feita pelo Banco Central. Em novembro, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. Antes de ser alvo da Polícia Federal, Vorcaro ressaltava a importância da rede de contatos políticos. Ele dizia a pessoas próximas que havia feito fortes amigos em Brasília e no Brasil não tem como andar se não tivesse tipo de proteção. Esse tipo de apoio, segundo ele, não iria longe. Um episódio de contatos por ele ilustrava a situação. O banqueiro dizia que durante a negociação do BRB com a compra do Master, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, havia confidenciado que ligou a um aliado político para saber mais sobre o episódio e recebera ótimas referências dele. Essa credencial ajudou a destravar os negócios de 12 bilhões. Ibanez é uma das autoridades. Sabe, aí a notícia continua falando aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que eu vou pedir para você responder para mim aqui nos comentários. Você acha mesmo que o povo do dia 8 de janeiro é que deveria estar preso? Eles deveriam estar presos? Essa turma. Tá aí, ó. Mais uma bomba nesta segunda-feira que eu quero ver o que é que eles vão falar. Lógico que vai ter uma desculpa. Lógico que vão falar alguma coisa. E aí, Brasil? Deixa a tua opinião aqui pra mim. Fiz uma terceira pergunta a Zoe. Por que são comuns vossas ausências do município em dias úteis e em desencontro com períodos de férias? Veja, ela não tem um ano como vereadora ainda. Ela não tem férias. Teve férias porque tem o recesso de julho, mas o recesso de dezembro não começou. E o que explica os 12 dias de farra na Europa? Dos dias... deixa eu ser preciso, porque eu não quero falar besteira. Dos dias 24 de novembro a 5 do 12. Até agora, até dia 5, do dia 24 de novembro a 5 do 12. Eu perguntei, ela me bloqueou, não respondeu. Você veja, nós estamos vivendo esse caos em São Paulo em razão desses bilionários donos das frotas de ônibus, que são concessionários de um serviço público, não quererem pagar 13º para motorista e cobrador. Então o motorista e cobrador não foi para a Europa passar 12 dias. Ele está aí batalhando para receber o 13º. Certo? E aí, a resposta que ela dá a este munícipe, porque eu sou um munícipe, pago 13 IPTUs em São Paulo. 3. E os 3 tiveram esse aumento. Sou um empreendedor, portanto, viso lucro com as minhas atividades, porque eu sou do setor privado. Eu não tenho ONG, nem sou político, e nem pretendo ser, que fique claro. E jornalista, porque eu quero dizer qual é que é a dela. Aí, alemão, a resposta que ela me manda é essa daqui. Você é um lixo. Tá com fetiche comigo, é? Não vou dar palco pra gente suja que nem você. Infiltrada cubana é o baralho. A falsa direita aqui é você. Só saiu do MBL para enganar os bolsonaristas e ganhar popularidade. Nem no movimento bolsonarista você acredita. Só quer lucro, seu lixo! Só quer lucro, seu lixo! Não te respondo publicamente, porque não vou te dar palco, invejoso. Bom, então eu dou palco para você, porque afinal de contas eu tenho 500 mil a mais de seguidores que você, né, vereadora? Então eu estou te dando palco, porque você é uma pessoa pública, e essa é uma mensagem que você mandou para mim, para um jornalista, não respondeu essas perguntas, então deixa aí na tela, deixa aí o print da que eu quero comentar. Você é um lixo. Vereadora, lixo é o seu trabalho. Eu sou seu patrão. Eu e todos os munícipes de São Paulo somos seus patrões. É assim que você trata o munícipe? Chamando de lixo? Me desculpa, se isso em Cuba é normal, aqui não. Se isso as autoridades de Cuba podem dizer para os cubanos, você é um lixo e tratá-los como lixo, aqui ainda não é Cuba. Muito embora eu veja uma certa vontade sua de ser da família Castro, porque isso para mim é posição de ditador. Tá com fetiche comigo, é? Não, Zoe, você sabe que eu sou viado, com V maiúsculo. E se eu tivesse fetiche não seria por você. 3. Não vou dar palco pra gente suja que nem você. Eu estou te dando palco. Você é uma política.
Eu sou um comunicador, então quem tem que dar palco aqui sou eu. Posso te dar uma O informação? palhaço aqui sou eu, pode? O número de visualização diário do programa já ultrapassa hoje 37, quase 40 mil. Ela teve 60 mil votos. Então você tá dando palco realmente E pra vamos ela. dar aqui. Os números provam. Volta o print aí, alemão. Infiltrada cubana é o baralho. Olha que moça. E ela editou a mensagem, hein? Você vê aí que tá editado, ó, às 9h28. É verdade. Tá editado. Finesse. Mas vamos falar disso aí. A falsa direita aqui é você, só saiu do MBL pra enganar bolsonarista. Ô, Zoe, pode deixar o print aí, eu vou falando. Eu saí do MBL porque não concordava mais com o MBL e foi quase 3 anos antes de eu entrar pra comunicação. Eu era advogado. Então eu não tô enganando ninguém. Eu venho aqui para cumprir a minha missão de comunicar e comentar notícias. Eu não sou militante. Eu não sou político. Vereadora, eu não tô pedindo voto de ninguém. Eu não posso enganar bolsonarista, sabe por quê? Número 1, eu sou. Número 2, eu não peço voto de ninguém. Não pretendo pedir voto de ninguém. Não vou pedir voto de ninguém. Ao contrário de você. Ou você tá me dizendo, Zoe, agora pode cortar para mim, que ser bolsonarista é votar pelo aumento de IPTU. Porque para mim é isso que você quer dizer? Bolsonarista que é bolsonarista vota no aumento de IPTU? Bolsonarista que é bolsonarista sucateia a subprefeitura? Bolsonarista que é bolsonarista tira férias quando não tem férias e passa 12 dias na Europa? Porque eu estou com essa dúvida agora, Zoe Martinez. Estou com essa dúvida. Você está dizendo que para ser bolsonarista tem que votar o aumento do IPTU do Ricardo Nunes. Para ser bolsonarista tem que odiar lucro, porque eu sou um lixo, porque eu só quero lucro. Ô minha filha, o empresário aqui sou eu. O empreendedor aqui sou eu. Você é política. Eu quero lucro. Todo empresário quer lucro. E só isso prova que você é infiltrada de Fidel, sim. Porque sou um castrista. Sou um comunista. Sou um socialista. Chama o empreendedor que visa o lucro de lixo. E tá aí a prova de que você é sim infiltrada de Fidel. E se tiver vergonha nessa sua cara, responda as minhas 3 perguntas. E não chame mais o munícipe de lixo. Não chame mais o munícipe de lixo. Não quis dar palco pra mim, minha filha? Eu dou palco pra você. Sabe por quê? Eu não ganho dinheiro público. Eu não ganho dinheiro do pagador de imposto. E ganhando dinheiro do pagador de imposto, eu não tiro férias sem poder tirar, passo 12 dias na Europa, enquanto motorista e cobrador de ônibus estão aí batendo cabeça para receber 13º salário. Tá dado o recado. Era isso, Cláudio Caivano. É lamentável, né? Era isso aí. Então, eu não engano ninguém, tá? Pode me chamar de lulista, bolsonarista, o que quiser. Eu sou jornalista, professor e empresário. Meu dinheiro vem do meu trabalho, da iniciativa privada. Não é do dinheiro do pagador de imposto, não. E eu não peço o seu voto. Então quem engana alguém aqui é você. Porque você pede voto do bolsonarista. Você pede o voto. Eu só tô aqui para dar informação. E jogar aberto, minha filha, e jogar aberto. Coisa que não se faz em Cuba. Mas aqui ainda, com toda a dificuldade que a gente tem nesse momento, eu insisto em fazer. Muito bem, vamos para a primeira pauta, porque o senador... São ótimas perguntas, Lacombe. Me parece, né, que realmente foi essa questão aí principal das terras raras. Essa coisa de dosimetria é pretexto, nem passou no Senado. Aliás, os senadores hoje estão falando em mudar totalmente o texto, né? O Alessandro Vieira, que é o relator, já colocou no telhado. Então, eu acho que o Trump deu uma desmoralizada na lei Magnitsky, pensou nos seus interesses. Eu cheguei a postar, né, quem nasce para Trump não chega a Reagan, depois eu apaguei, porque também eu me coloquei pensando o seguinte, né? O Trump venceu com o slogan Make America Great Again, e não Make Brazil Free Again. Então, realmente, ele não priorizou a democracia brasileira como seu foco ali, né? Ele, aliás, diga-se de passagem, ele fez bastante até, né? Em 4 ou 5 meses, ele meteu o Magnitsky, suspendeu o visto de ministros, o Eduardo e o Paulo fizeram o seu papel, tanto é que ficou um gosto amargo em toda a direita com a revogação, ou seja, se a revogação deixou esse gosto amargo, é porque a sanção da Magnitsky foi algo importante, foi uma conquista importante. Só que o que aconteceu depois? As elites detonaram o próprio Eduardo Bolsonaro, não ligaram a mínima pro Trump. Aliás, numa manifestação, usaram a bandeira americana, o Silas Malafaia veio atacar isso, né? Eu critiquei ele por isso e fui chamado de bolsominion por causa disso. Então, a elite toda no Brasil mostrou que não ia pressionar o Senado para derrubar o Alexandre de Moraes, nem com a ajuda da Cavalaria do Norte. O Trump, depois de meses, olhou e falou assim: eu lavo minhas mãos. Eu achei que o povo estava do lado do Eduardo Bolsonaro, querendo a mesma coisa. Não tá? Então o problema é de vocês, né? Eu vou olhar para os interesses americanos. E aí entra a questão das terras raras, né? Que a China é o grande produtor e grande dona de reservas, e o Brasil vem num segundo lugar distante, mas tem bastante. Então é importante para a defesa, é importante para a tecnologia, para baterias, e talvez é isso que tenha acontecido lá, como é o que a gente pode especular. O Lula rifou a soberania nacional e os minérios do povo brasileiro, a riqueza nacional, em troca de um juiz que ele agora vai ter na mão num ano eleitoral, que é o juiz mais poderoso do Brasil, que não é juiz coisa alguma, mas age como tal e como imperador, e isso talvez tenha garantido a sua reeleição.
né? Então, vamos começar constatando aqui o óbvio. Alexandre de Moraes é um cara corajoso e que demonstra muita força. Ele é psicopata, ele é do mal, ele vem agindo para usurpar a democracia brasileira, mas esse é um cabra macho, que no Brasil está em falta, principalmente do nosso lado, né? Então, é um cara que peitou o Elon Musk, meteu o Elon Musk num inquérito, o Elon Musk chegou a postar uma imagem de inteligência artificial com o Alexandre de Moraes atrás das grades, falando, marque minhas palavras, esse dia vai chegar. Ele foi lá e multou a Starlink, que era uma outra empresa que não era nem ligada ao X, e ficou por isso mesmo. O cara mais rico do planeta. Depois ele resolveu comprar briga com o cara mais poderoso do planeta. Eu mesmo cheguei a twittar, agora você vai ver o que é bom pra tosse. Comprou briga com o Laranjão. Se prepara, ninguém vence. Bom, meu tweet envelheceu muito mal, né? O cara venceu. Então, assim, Lacombe, a gente precisa constatar. Alexandre de Moraes está com uma força que é sem precedente. Isso é muito perigoso para todo mundo que gosta da democracia no Brasil. E ele está grato ao Lula, que foi quem rifou a riqueza nacional e a soberania nacional, aparentemente, em troca dessa proteção, sabe-se lá de olho em que interesses, né? Ou sabe-se. Aliás, foi na mesma semana em que veio à tona o maior escândalo de corrupção envolvendo o próprio Alexandre de Moraes. 3,6 milhões de reais por mês para o escritório da família, pelo Banco Master, um banco cujo dono é um fraudador, que investe em conexões e compra todo mundo. E para quê? Para nada, para defender um caso de queixa-crime de um empresário em que perdeu em 2 instâncias, o Daniel Vorcar. É porque talvez não tenha chegado no STF ainda, que é a especialidade da esposa do Alexandre. Então, assim, um escândalo sem precedentes de corrupção que ninguém cobra. E ele também não precisa explicar em 48 horas. Porque o Brasil virou várzea. O Brasil está nas mãos de uma quadrilha, a quadrilha faz o que quer, a direita vem com essa sensação de derrota constante, estamos em autofagia, uns brigando contra os outros, tem gente infiltrada, essa gente que quer detonar a Revista Oeste, a Gazeta, o Partido Novo, que são aliados das causas, que compram briga contra o Alexandre de Moraes. Então tem gente infiltrada tentando desunir, destruir a direita, que se recusa a falar do caso dos 129 milhões ou bater no Alexandre de Moraes, mas gasta toda a energia para bater no Novo, na Oeste, na Gazeta. É coisa muito suspeita. E nós estamos vendo essa autofagia por uma direita desunida, o maior cabo eleitoral e liderança preso, doente, sendo torturado pelo regime, sem poder falar, em ostracismo. E tá todo mundo batendo cabeça. A direita não tem maturidade, não tem embasamento, não tem história. Chegou para mim essa semana, Lacombe, meu livro, que vai ser lançado no primeiro trimestre do ano que vem. Não tema a tempestade, sobre minha luta contra o câncer. Uma história de fé, resiliência e esperança. E é o meu 16º livro, eu juntei todos para uma foto. Eu tô fazendo isso há muito tempo, lá se vão quase 30 anos, defendendo a liberdade, o indivíduo, o império da lei, a democracia representativa, a economia de mercado. A direita tá cheia de novato, neófito, gente que chegou aí ontem, que votou no PT antes, que de repente idolatra um candidato ou outro, mas não quer aprender, não quer ler, não entende nem o que é conservadorismo. Tá cheio de oportunista, tá cheio de gente de olho em carguinho. Então tem de tudo, tem de tudo. O próprio Olavo de Carvalho falava, né? Tem muito imbecil nessa direita. Então, infelizmente, Lacombe, estamos em autofagia. Em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E nós estamos apanhando há muito tempo, é normal imaginar a desilusão das pessoas. Eu não quero desiludir, ajudar a levar mais desespero. Muita gente jogando a toalha. Minha live de sexta-feira aqui no site do 4x4 foi o último que sair apague a luz. É normal estar com esse clima, mas como diz a oração de São Francisco de Assis, né, onde houver desespero, que eu leve a esperança, porque nós não podemos desistir, temos que ter resiliência, temos que ter alguma paciência. O Brasil é difícil, não é para amadores, é um país que cansa muito, está na mão de bandidos, vai ser muito difícil reverter esse quadro, mas nós não temos alternativa a não ser continuar lutando. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Quem é Mauro Cid, Alexandre Ramagem? O grande traidor da República. Eu queria perguntar ao Ramagem sobre a questão de padrão de lavagem de dinheiro. Ramagem, seja bem-vindo mais uma vez. Que bom que você está aqui. Nossa, eu fico emocionado, fico feliz de ter você aqui. É um prazer, uma alegria, né? Porque seria mais um injustiçado no Brasil. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Tem vários assuntos aí para a gente comentar. Quer começar por onde? Quer começar pelo núcleo 2? Você viu o que fez o Chiquinho? Você acompanhou? Acompanhei. Estou acompanhando bastante. Quem é Mauro Cid, Alexandre Ramagem? O grande traidor da República. Traidor da pessoa que mais o acolheu, que é Jair Messias Bolsonaro, confiava, credibilidade completa no Jair Messias, no Mauro Cid, no tenente-coronel Mauro Cid, com a expectativa, né, de progredir na carreira, de um oficial, filho de um louvável, filho de um general, e cada vez mais a gente descobre, ponto a ponto, gradualmente, todas as traições que ocorreram dentro da gestão Bolsonaro e após a gestão Bolsonaro. Estava aí nesses dias aí conversando com o Alan e com o Max, de tudo que a gente vai conseguir expor e demonstrar, tudo, as sabotagens que aconteceram dentro do governo Bolsonaro, e ainda assim foi um governo exemplar de austeridade, de eficiência, de corte de gastos, passou por uma pandemia dando show, dando exemplo mundial, e tudo o que aconteceu internamente de vários atores, e a gente vai descobrindo que o Mauro Cid foi um deles que provocou essa farsa do golpe e encenou
para incriminar oficiais generais, 4 estrelas, montou toda uma armadilha para incriminar o Felipe Martins, como se fosse uma peça-chave desse esquema todo. Ele teve a hombridade, ele teve a força, sofreu uma prisão, ainda numa solitária, tortura mesmo, várias outras questões que a gente ficou sabendo, e saiu ali defendendo que ele não está... Eu não me lembro da frase correta que o Felipe Martins colocou, mas ele colocou: prefiro sofrer uma injustiça do que provocar uma injustiça. Isso ele está remetendo, se não me engano, a Sócrates, em prisão. Então tem muito para se falar disso, tem muito para se falar de se esmiuçar do governo Bolsonaro, acredito que em outros programas ou até em outros momentos. Então todos os assuntos hoje são pertinentes, tem muito para a gente colocar. Então eu venho saudar aqui o Alan dos Santos, o Max Cardoso, toda essa audiência maravilhosa. Conversa Timeline, já fui algumas vezes, é a primeira vez no Boletim da Noite. Hoje vai ser menos bagunçado. Hoje vai ser mais boletim. Eu acho que eu prefiro a bagunça, hein? A gente tenta levar com uma certa leveza. Agora, assim, eu queria perguntar ao Ramage sobre a questão de padrão de lavagem de dinheiro. Porque o que eu tenho a apresentar para vocês aqui foi enviado por um seguidor, tá? E eu quero mostrar ao Ramage para que ele possa avaliar. Isso aqui não é acusação, isso aqui não é dizendo que fulano fez ou não fez. É só uma análise, uma leitura de padrão e um comparativo com outros casos, esses sim, criminosos, e se o padrão permanece o mesmo. Porque, repetir padrão não quer dizer que a pessoa cometeu crime, né? As coincidências são complicadas às vezes. Exato. Mas vamos lá. A premissa financeira que esse nosso seguidor mandou pra gente aqui, eu quero ler bem detalhado com vocês, é o seguinte: o contrato associado ao núcleo investigado totaliza 129 milhões. Valor originalmente calculado em libras esterlinas, ou seja, não foi em dólar nem em real. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso? Sabia disso, Ramage? Não. Pois bem, no início de 2024, a cotação cambial estabelecia-se em aproximadamente R$6,3, ou seja, cada uma libra esterlina valia R$6,3, R$6,30, resultando numa conversão de cerca de 20,4 milhões de libras. Esse foi o contrato. Eu não sabia que o contrato estava em libras. Então aqui tem até um resumo aqui, ó, do lado direito da tela. 129 milhões de reais, o contrato investigado, a taxa de câmbio à época e o valor líquido estimado de 20 milhões de libras. A gente, antes dessas informações que já elucidaram muito mais, já demonstram uma grande possibilidade de diversos crimes e lavagem de dinheiro. Primeiro, você vê que o conteúdo é chegar numa Suprema Corte, não para um auxílio, com uma contenda judicial para um meio imparcial, não. Ali para resolver um problema grave de bilhões de reais. A lavagem de dinheiro. E de plano a gente já falou aqui, né? Isso tem possibilidade de lavagem de dinheiro. E aí vieram as informações. Quando você colocou que grandes escritórios de advocacia estão colocando esse valor bem acima de mercado, já abre um farol. Opa, tá estranho, tá diferente. Quando verifica ainda que está em libra esterlina, que é a moeda de diversos offshores, não é que toda offshore tem ilegalidade, não. Mas as lavagens de dinheiro passam por essas offshores internacionais cotidianamente. Então a lavagem de dinheiro, para se entender, é simples, né? Pegar um dinheiro ilícito, colocar num empreendimento para lavar esse dinheiro da aparência de receita lícita, né? É o que se chama primeiro de colocação, ocultação e depois vem a integração. E aí depois dessas informações que vocês todos trouxeram, é um caso, uma lide, uma ação, um litígio nacional, de uma empresa nacional, de um foro para dirimir isso, ou seja, a justiça que vai julgar isso em âmbito nacional Brasil. E ainda veio a outra informação, que o escritório da mulher do Alexandre Moraes só atua em âmbito nacional. Por que está fazendo um contrato em libra esterlina, então? Por quê? Que tipo de empreendimento é esse? Vão ter que rebolar para dizer... Vai receber como? Vai receber como? De que forma? De quem é esse contrato? Então todos os pontos... Não está muito claro, como você colocou, Lacombe. Eu só quis dar esse detalhe,
que tem todas as nuances aí de um pagamento por algo nada republicano com indícios de lavagem de dinheiro. Agora, antigamente, a lei de lavagem tinha os crimes antecedentes. Quando eu entrei na Polícia Federal, a gente trabalhava, havia os crimes antecedentes. Mas a lavagem de dinheiro no mundo moderno tomou tal forma que não. É um crime autônomo que independe. Você tem que estar mostrando que há uma lavagem de dinheiro. E como eu estava falando do que eles fizeram, essa Suprema Corte fez para acabar com a segurança, com o direito, com o Estado de Direito, com a ordem jurídica, com a segurança jurídica no Brasil. Quando a gente estudava, a gente é mais ou menos da mesma idade, acho que o Max, um pouco mais novo, não sei. Infelizmente, no direito, quando o rei está aqui, eu não sou mais velho, mas quando ele não está, eu sou. Mas vamos lá, antigamente no direito você procurava o especialista, não é isso? Não tinha um especialista tributário, societário, civil, do criminal e tudo mais? Eram os grandes escritórios. Hoje não tem mais isso no Brasil. Hoje o cara que vai procurar em grande porte uma lide